homens e também a administração de toda a igreja. Então precisam de muita sabedoria e direção do Espírito Santo do Senhor, e nós como conselho precisamos muito das orações dos irmãos. Faltou um presbítero aqui, que é o presbítero Daniel. Ele fez uma cirurgia no joelho essa semana, por isso ele não está conosco. E aproveitando esse momento, antes da mensagem, da palavra do Senhor, nós queremos nos lembrar, falando de presbíteros, né? Nós teremos no dia 10 de setembro, Assembleia Extraordinária da Igreja, às 9 horas da manhã, no domingo, com o objetivo de eleger até 3 presbíteros. Há 3 mandatos de presbíteros sendo vencidos. O mandato do presbítero dura 5 anos, pode ser renovado quantas vezes a igreja assim o entender. Então, 3 presbíteros, o mandato deles está vencendo. São os mandatos dos nossos irmãos presbítero Péricles, Dilermando e Daniel, dos 3. Então, as famílias da igreja, como temos feito, as famílias da igreja podem indicar até 3 nomes até o dia 20 de agosto. Tá? Então, nós temos esse domingo, domingo que vem, e o outro domingo, para estarmos indicando. Pode indicar, tem que ser por escrito, nome do presbítero, da pessoa que você quer indicar por extenso, e o seu nome também legível por extenso, para nós sabermos quem foi que indicou, porque precisa ser membro da igreja para poder fazer a indicação. E precisa também, para você indicar alguém, precisa ser acima de 21 anos e que esteja pelo menos, no caso, para a pessoa a quem você vai indicar, acima de 21 anos e que já esteja como membro da igreja há pelo menos 1 ano, que esteja na igreja, seja de bom testemunho, enfim. Nós colocamos no boletim da igreja, depois aí o texto de 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito, de capítulo 1, versículos 7 a 9, para que os irmãos estejam lendo ali as orientações que a palavra de Deus nos dá, orando, porque é uma responsabilidade grande e, de fato, a igreja precisa mesmo sempre de homens que amem o Senhor, amem a igreja e tenham disposição de servir ao Senhor e à sua igreja de todo o seu coração. Queridos, quero convidá-los agora para abrirem suas Bíblias no texto em que estaremos trazendo a palavra de Deus nesta noite. Está aí, Neemias capítulo 8, versículos 1 a 12. Neemias capítulo 8, versículos 1 a 12. Sempre pedimos a gentileza dos papais com os pequeninos. Caso você precise sair, se a criança estiver mais ativa, estiver mais alegre, não tem problema não, tá? Não fica bravo com a criança não. Nós temos um lugar lá embaixo, gostoso para ela. Fizemos, inclusive, melhoramos a sala agora com livrinhos para as crianças, ali bastante legal. E você pode ouvir a mensagem da palavra de Deus também lá embaixo, tá bom? Vamos então a Neemias capítulo 8, versículos 1 a 12. Neemias é um livro antes de Salmos, antes de Jó. Então você encontra ali no Velho Testamento, tá bom? Vou fazer a leitura. Peço mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé. Neemias 8, de 1 a 12. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei.
Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontravam no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maséias, Quelitas, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Senhor, que bênção esse texto da Tua palavra. E nós oramos ao Senhor para que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-lo, Senhor. E também, Pai querido, a praticá-lo em nossa vida. Tomar, Senhor meu Deus, os valores e os princípios, os ensinamentos maravilhosos que temos diante dos nossos olhos e da nossa mente. E trazermos esses ensinamentos, valores e princípios para a nossa própria vida. Abençoe todo o Teu povo agora, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, queridos. O dicionário de Oxford traz a seguinte definição sobre a palavra culto: que o culto é um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Ele não explica qual tipo de culto. Ele não está definindo aqui, olha, o culto cristão é assim. Ele está falando do culto de maneira geral. Isso significa qualquer culto, seja um culto cristão ou um culto pagão, ele sempre será um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Mas falando mais especificamente sobre o culto cristão, Victor Garcia traz ali essa definição numa revista teológica, onde ele diz, em essência, o culto é um encontro de Deus com seu povo, no qual se estabelece um diálogo. Deus fala à sua igreja por meio de sua palavra, e a congregação expressa sua adoração ao Senhor mediante as orações, oferendas e hinos. Podemos afirmar aqui, olhando para o nosso texto bíblico, que estava acontecendo um culto na praça, porque não havia o templo havia sido destruído. Neemias e o povo do Senhor, eles estão retornando, são 3 levas que retornam do exílio da Babilônia para Jerusalém, e cada uma destas levas de judeus que estão voltando para a Babilônia ficam responsáveis pela reconstrução da cidade. Alguns vão reconstruir os muros, outros vão reconstruir as casas, outros irão reconstruir o templo. Mas nesse momento o templo ainda está em ruínas, ele não foi reconstruído. Por isso eles estavam se reunindo na praça, para ali ouvirem a palavra do Senhor e poderem juntos, como povo de Deus, adorar o Senhor. Então nós podemos falar que
toda essa definição que temos aí, ela se encontra aqui. Por quê? Porque nós percebemos que há um encontro de Deus com seu povo, no versículo 1. Deus fala à sua igreja por meio da sua palavra, versículos 2 e 3. E a congregação expressa a sua adoração ao Senhor, no versículo de número 6. Agora, nós vimos uma definição de culto pagão e uma definição de culto cristão. Mas nós percebemos que os rituais, basicamente, de certo modo, é lógico que existem grandes diferenças nos rituais, mas em termos de definição apenas, são os mesmos. Apenas em termos de definição. Quais são os elementos que distinguem realmente um culto cristão dos demais cultos que existem por aí, já que existem diversas religiões e cada uma das religiões, elas têm o seu culto. Quais são os elementos fundamentais que nós podemos dizer então que distinguem, de fato, o culto cristão de um culto que não é cristão? Primeiro, a centralidade da palavra. O texto diz por 9 vezes que o livro da lei, que no caso lá representava a palavra de Deus, ele foi lido, ele foi tomado, o povo ouviu. Quer dizer, a centralidade da palavra de Deus no culto. Isso é fundamental para que exista o culto cristão. Preste atenção nisso. A centralidade do culto não é a música. A centralidade do culto é a palavra. O culto tem música? Tem música. E essa música, inclusive, deve estar também fundamentada na palavra. Porque a centralidade do culto cristão está na palavra de Deus. E o segundo ponto importante que distingue o culto cristão dos demais cultos é a importância que se dá ao entendimento da palavra. Não só a palavra, porque você pode ler a palavra, não entender nada, então não houve um culto cristão. Não houve uma explicação desta palavra para que as pessoas entendam o que estão fazendo. Então esses dois elementos, eles são fundamentais. A centralidade da palavra e o entendimento desta palavra. E por que isso é importante? Primeiro, porque Deus se revela por meio da palavra. Como que eu posso conhecer a Deus? Eu conheço a Deus pela revelação que Ele faz de si mesmo na palavra. Também é importante porque por meio da palavra conhecemos o caráter do Deus a quem adoramos. Quem é o Deus a quem nós adoramos? Esse Deus que se revelou. O que Ele revela de si mesmo para que nós possamos adorá-lo? E terceiro, é importante porque por meio da palavra conhecemos a vontade de Deus para nós que somos o seu povo. Qual é a vontade desse Deus? O que Ele requer de cada uma das pessoas que o adoram? Então, para o culto cristão, quem é Deus? O que é a verdade? E o entendimento dessa verdade revelada é fundamental. Isso porque a verdade, irmãos, ela honra a Deus. A verdade honra a Deus. A verdade liberta aquele que adora o ser humano da ignorância do pecado. E a verdade transforma e molda a vida e o caráter do adorador. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você conhece a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você vai perceber o seguinte: que todas as vezes que o povo de Deus se afastou da palavra, ou relativizou a importância da palavra de Deus, tanto no culto quanto para suas vidas pessoais, o povo de Deus foi seduzido pelo engano dos cultos idólatras, dos cultos pagãos. Às vezes praticando sincretismo religioso, isto é, continuava o culto no templo. Porém, o culto no templo havia sido introduzido, havia sido influenciado por ideias contrárias àquilo que Deus determinava em sua palavra. Ou, às vezes, na mais terrível idolatria, que o povo caía a ponto de nós termos na Bíblia Sagrada um rei muito conhecido, que foi o rei Manassés, né?
que deveria ser um exemplo de vida, de piedade para o povo, já que ele era um rei escolhido por Deus, ele oferecer o seu próprio filho num culto pagão a um deus chamado Moloque. Ali, enquanto o bebezinho era lançado na boca daquele ídolo gigante, e havia uma fornalha lá dentro, o bebezinho era lançado lá dentro, tocavam os atabaques e todo aquele barulho para não ouvirem o choro das crianças que ali morriam queimadas e eram oferecidas ao deus Moloque, um deus da fertilidade, para que pudesse gerar riquezas para a nação. Você já imaginou que coisa terrível? Como é que uma pessoa de Deus pode fazer uma coisa assim? Só pode fazer uma coisa assim porque se afastou de Deus. E como nós nos afastamos de Deus? Quando nós nos afastamos da palavra de Deus. O escritor do Novo Dicionário da Bíblia, J.D. Douglas, ele disse que a idolatria é um declínio para a anormalidade. Toda vez que o povo abandona a palavra, coisas horríveis começam a acontecer, mesmo junto do povo de Deus, dentro da igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele é claro, queridos, em falar sobre o problema da idolatria. E nós precisamos entender isso. Ele fala ali na carta aos Coríntios, ele vai falar, por exemplo, em 1 Coríntios 8:4, que o ídolo nada é. O ídolo não é nada. Por quê? Porque o ídolo, ele não passa de uma invenção bizarra de ignorância e superstição humana. É uma invenção da mente humana, que se nega a adorar o único e verdadeiro Deus. Então, qual que é o problema da idolatria? O problema em relação à idolatria, que Paulo vai ensinar para nós, é que algo está sendo sacrificado a alguém durante aquele culto idólatra. Primeiro, não é o ídolo, porque o ídolo não é nada. Se o ídolo não é nada, não pode estar sendo sacrificado alguma coisa a ele. Também não pode ser sacrificado ao único e verdadeiro Deus, porque Deus, ele abomina a idolatria. Então quem está recebendo o culto? Se não é o ídolo, e se não é Deus que está recebendo o culto, o único e verdadeiro Deus, alguém está recebendo aquele sacrifício, aquela adoração, aquele louvor, certo? Então ele vai dizer, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Esse é o problema da idolatria, que faz a pessoa ficar cega espiritualmente, e ela não enxerga, por causa da ignorância e da cegueira espiritual, o absurdo do qual ela está participando. Daí a importância, meus amados, da centralidade da palavra de Deus, que é o nosso primeiro ponto. A centralidade da palavra de Deus. E mais, para que possa existir um culto verdadeiro, um culto bíblico, um culto segundo nos ensina a palavra do Senhor, é preciso, como nós dissemos, o segundo ponto, o segundo elemento, que é o entendimento da palavra. O entendimento daquilo que a gente está lendo. Por isso, os nossos irmãos, lá nos dias de Neemias ainda, deram tanta importância e valor à leitura da lei e à explicação. Eles não só, eles ouviam a leitura da lei através de Esdras, que estava num lugar mais alto, ali no púlpito, lendo, mas os levitas caminhavam entre o povo para saber, vocês entenderam? Vocês entenderam? Alguém não entendeu? E eles iam explicando o que Esdras estava falando, porque era muita gente. Esdras não tinha condição de falar para um monte de gente de uma vez só, não tinha caixa de som, não tinha microfone. Então, para chegar até lá no fundo, muita gente não ouvia e não entendia. Então, era uma transmissão, tinha transmissão verbal através da leitura da palavra, mas tinha também a transmissão oral que eles faziam ali. E por que o entendimento é tão importante? Por que se dá tanto valor ao entendimento das Escrituras? Porque o entendimento das Escrituras nos livra da cegueira espiritual, nos livra do engano religioso, nos livra da superstição,
da superstição, da manipulação, da opressão de homens que se utilizam da ignorância dos outros para manipularem a fé e as emoções. Quer dizer, nos livra dos enganadores. Por isso, quando você lê, quem lê e entende as Escrituras, não vai ser enganado por falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos crentes. O entendimento das Escrituras conduz o adorador a entender exatamente o que Deus requer dele. E agora permitam-me citar mais uma vez o exemplo que o apóstolo Paulo vai dar novamente, escrevendo aos Coríntios, sobre a importância do entendimento durante o culto. Quando, por exemplo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre a necessidade de ordem no culto. Ele vai falar sobre alguns irmãos que estavam ali na igreja, que se achavam mais espirituais do que os outros, por falarem em línguas durante o culto. Ele vai chamar a atenção, exortar estes irmãos, porque a maneira como eles estavam fazendo não correspondia aos preceitos que a palavra de Deus trazia para o seu povo quando o povo cultuava. E por quê? Ele diz, porque aquele que ora em língua, mas não interpreta, não entende o que está fazendo, tem a sua mente infrutífera. E o culto não serve para isso. A mente, o culto tem que ser racional. Você tem que entender o que está acontecendo, o que o outro está falando, e ele vai dizer, porque como alguém vai dizer amém, se não está entendendo? Você está falando amém para quê? Não dá para falar o amém. Então precisa haver entendimento. A mente não pode ficar infrutífera. Então ele corrige esse costume errado daqueles irmãos, dizendo o seguinte: que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente, de maneira inteligente, racional, que as pessoas possam entender o que está sendo dito. Isso porque o culto verdadeiro é um culto inteligente, é um culto onde a mente, eu falei outro dia numa quarta-feira aqui, a pessoa quando vem para cultuar a Deus não faz assim, vou tirar a mente, vou deixar lá do lado de fora, depois que eu acabar o culto eu pego a minha mente lá em algum lugar ali, né, e coloco ela aqui de novo. Não, o culto tem que ser inteligente, tem que ter uma sequência lógica, baseado em quê? Na obra do Senhor Jesus Cristo em favor de nós. Porque é por meio de Jesus Cristo que nós estamos prestando culto. Nós precisamos entender o que Cristo fez, a obra do Senhor Jesus Cristo por nós. Porque se Deus só recebe o culto de Cristo, preste atenção nisso, o único culto que Deus recebe não é o meu e não é o seu. É o culto de Cristo, é o culto que Cristo prestou a Ele. Então, quando eu venho prestar culto a Deus, eu simplesmente concordo com aquilo que Cristo fez por mim. E adoro o Senhor por aquilo que Ele fez por mim. E é como um memorial, uma lembrança, um recapitular de tudo aquilo que Cristo fez, trazendo à minha mente, eu adoro o Senhor. Porque Cristo foi o sacrifício no altar de Deus, lá na cruz. Cristo foi o sacrifício por nós. Ele entregou a sua própria vida por nós, e por meio dele agora nós podemos prestar culto. Daí o reverendo Hermstein, ele, pastor da nossa igreja, ele vai dizer o seguinte: o culto, dentro da perspectiva reformada, adquire uma condição de labor, de trabalho. Inclusive a palavra liturgia, né, essa palavra dá a ideia de trabalho. O culto é um trabalho, mas que tipo de trabalho? Essa é a questão. Que tipo de trabalho? Não é um trabalho braçal, é um trabalho mental. E por que é um trabalho mental? Porque envolve o homem todo, a sua mente, as suas emoções e a sua vontade. Não pode haver um genuíno culto descompromissado, distante e dispersivo. Olha que importante. Não pode haver um verdadeiro culto genuíno, descompromissado, distante e dispersivo. Então a minha mente tem que estar cativa da palavra. Eu tenho que prestar atenção o culto todo. E isso é muito difícil, porque há muitas coisas para tirar a nossa atenção durante o culto.
E nós precisamos estar concentrados para podermos entender o que nós estamos fazendo. O culto não é momento de bater papo, o culto não é momento de olhar para o celular, o culto não é momento de brincadeiras, o culto é momento de nós aprendermos a nos concentrar para ouvir a palavra de Deus, estar atento, entendendo, sendo movidos pelo Espírito Santo na verdadeira adoração. E quando nós voltamos para o nosso texto bíblico, nós vemos esta verdade expressa. Por favor, veja aí comigo novamente os versículos 2 e 3. Olha que importante isso. Versículos 2 e 3. Ele vai nos dizer assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Vamos pensar, que hora que é o horário do amanhecer? Pensando no nosso caso aqui, nos dias de hoje, 6 horas por aí, né? Desde as 6 horas da manhã até o meio-dia, eles estavam ali ouvindo a lei do Senhor e cultuando a Deus. 6 horas de culto. 6 horas de culto. E todos ali, olha o que vai dizer ainda, ó. Na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Era assim. Vamos ouvir, fica quieto aí. Vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos diante de Deus. Deus está nos falando em sua palavra. Vamos ouvir para entender o que Deus requer de nós. Deus está reconstruindo a nossa vida. Nossa família precisa ser reconstruída segundo a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer da nossa família, para a vida do nosso país, para a vida da nossa família, para a vida dos nossos filhos, para o nosso casamento, no nosso trabalho. Porque a vida de um crente é uma vida de culto a Deus. E quando a gente vem aqui para celebrar, a gente vem aqui, se junta como povo de Deus, para juntos adorarmos a Deus, mas durante a semana nós já cultuamos a Deus no nosso trabalho, porque para o crente não existe a dicotomia do sagrado e do profano, do sagrado e do secular, do espiritual e do secular. Para o crente tudo que ele faz é sagrado. Tudo que ele faz é sagrado. Porque em tudo ele está dando ouvidos ao que o Senhor ensinou na palavra. Como Deus quer que eu trabalhe? 6 dias trabalharás. Não está lá escrito na palavra? Pode trabalhar. E é para trabalhar. O crente tem que trabalhar. Eu sempre costumo dizer, crente que não trabalha, dá trabalho. Né? E se torna pesado para alguém. Então, crente precisa trabalhar. 6 dias trabalhará. Mas tem um dia da semana que é um dia de descanso. Mas o que faz nesse dia de descanso? Além de descansar, o que faz nesse dia de descanso? O povo se reúne para adorar a Deus, juntos. Porque às vezes nos outros dias, nos outros 6 dias, não dá para fazer isso. Por causa da correria do dia e tal. Mas naquele dia, eu vou me lembrar do Senhor. Não posso me esquecer que tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem das mãos de Deus. Vem das mãos dele. Então a importância, querido, de nós entendermos esta realidade. Precisamos entender o que lemos nas Escrituras. Precisamos permanecer atentos quando estamos lendo, seja em casa, seja aqui na igreja. Eu já disse aqui isso outro dia, quando você estiver lendo as Escrituras, para com tudo. Desliga o celular ou deixa ele bem longe e no silencioso. Naqueles 15 minutinhos ali que você vai ler a Bíblia, fique você e as Escrituras. Peça ao Espírito Santo para Ele falar ao seu coração, para Ele te ajudar a entender as Escrituras sagradas. A palavra do Senhor diz que nós temos a unção do Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito Santo nos ajuda a entender as Escrituras sagradas. E como é importante esse momento em que estamos ali, e de preferência que seja um momento assim do dia,
ou logo pela manhã, antes de você sair para fazer alguma coisa, que ainda está aquele silêncio maior, que os filhos estão dormindo, você está sossegado, ou num outro momento em que você possa estar mais tranquilo, mais sossegado para poder ler e dar uma atenção especial a Deus, a sua palavra, o que Ele tem a dizer para você. Queridos, eu ainda quero abrir um parêntese aqui e falar sobre um problema em questão ao culto. Não estou dizendo aqui, mas do culto de maneira geral que nós observamos. É porque existe uma falsa noção ou ideia de liberdade propagada por vários cultos, principalmente em movimentos de forte cunho carismático ou emocional. Eu pergunto aos irmãos, é o Espírito Santo que define o que é liberdade no culto? É o Espírito Santo? É, não é? Onde o Espírito do Senhor está, disse o apóstolo Paulo, aí há liberdade. É o Espírito Santo que define o que é liberdade. Mas entenda uma coisa. O Espírito Santo de Deus, foi Ele que inspirou as Escrituras Sagradas. Ele que inspirou. Então, se o Espírito Santo inspirou as Escrituras, como palavra de Deus, o Espírito Santo jamais irá se opor àquilo que Ele mesmo inspirou. Ele não vai negar aquilo que Ele ordenou que os homens escrevessem. Os homens separados por Deus escrevessem e registrassem segundo a vontade de Deus. Então Ele jamais vai se opor a isso. Mas observe uma coisa. Jesus, falando sobre a missão do Espírito Santo, quando Jesus fala de enviar o Consolador, falando sobre a missão do Espírito Santo, Ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Olha que importante. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é que conduz a igreja a toda a verdade. Jesus diz isso também. O Espírito Santo conduzirá a igreja a toda a verdade. E a missão central do Espírito Santo, sem dúvida alguma, é conduzir o povo de Deus através da verdade a glorificar a Cristo, porque a verdade é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade é Cristo, nós temos o testemunho de Cristo na sua palavra, que é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e quando o Espírito nos leva a glorificar a Cristo, o que é que nós estamos fazendo? Glorificando a própria verdade que é Cristo. A própria verdade que é Cristo. Agora eu pergunto aos amados irmãos, o que isso quer dizer para nós? Olhando para muitos cultos. Por que eu friso isso e abri esse parêntese aqui? Porque a missão do Espírito Santo não é produzir êxtase emocional e esquizofrenia espiritual em ninguém. Não é esse o objetivo. Irmãos, eu pergunto, que gritarias durante o culto, berros, pulos, gesticulações sem sentido, até eu brinquei outro dia aqui, a lá Joelma, meu cabelo não dá, né, irmãos? Para fazer igual a Joelma. Já fiquei até tonto aqui, né? Só de fazer, não sei como ela consegue fazer aquilo. Mas o que isso tem a ver? Isso é pura carnalidade. Não tem nada de espiritual nisso. Nada de espiritual. Falar que isso é algo do Espírito Santo, me prove na Bíblia Sagrada, já que a centralidade do culto está na palavra do Senhor. Esse tipo de êxtase, esse tipo de loucura, não glorifica a Cristo, ou glorifica. Você vê lá, a pessoa chega lá e fala, nossa, olha como eles estão glorificando a Cristo, pulando, 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 que nem doido, pulando. Você fala, como que está glorificando a Cristo numa coisa dessa? Isso é coisa que a gente vê muito presente no mundo, né? Por exemplo, quando lá na década de 60, até hoje tem, mas os Beatles chegavam em algum lugar, as mulheres, principalmente as meninas, ali ficavam em êxtase, caíam no chão, ficavam doidas e coisa louca. Saíam de si. O crente não sai de si.
em nome do Senhor Jesus Cristo. O crente, ele não sai de si. Ele não perde o equilíbrio jamais. Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz equilíbrio, traz racionalidade, traz bom senso. Isso quer dizer que, então não pode chorar no culto, ora. Chorar faz parte da vida humana, não é? Nós somos seres humanos, nós choramos. Quando ficamos tristes, quando nos emocionamos. Mas se você vai a um velório, eu já fui em muitos velórios. Se você vai a um velório, e ali está todo mundo, e de repente chega alguém lá, começa a gritar e chorar, sair está todo mundo ali, a família. Eu já fui em velório assim. Estava toda a família ali, triste, chorando. De repente chegou alguém que a gente falou, mas quem que é esse daí? Ninguém sabia, não sei. E a pessoa estribuchando lá e tiveram que tirar a pessoa de dentro. Já fui em alguns velórios assim, tiveram que tirar a pessoa de lá, porque estava fora de si, perdeu o controle. O Espírito Santo não faz o crente perder o controle. Ele traz controle, ele traz saúde emocional, não desequilíbrio emocional. Então você pode até chorar, porque ficou emocionado, pode sorrir, porque ficou emocionado, mas ninguém vai ter a unção da lagartixa, né? De se prender lá na parede, como em alguns cultos loucos, a unção de Toronto, né? A bênção de Toronto, lá no Canadá, onde as pessoas se jogavam contra a parede e faziam uivo de leão e andavam de quatro no chão. Oh, meu Deus do céu! Eu estou vendo gente andar de quatro aí. Hoje tem um japonês, parece que comprou uma roupa de cachorro e anda de quatro. Tem a mulher cavalo, que também até galopa. Mas isso daí é a pessoa totalmente fora. Meus irmãos, nós somos do Senhor. E o Senhor veio recuperar a racionalidade humana. Porque a queda trouxe o desvio daquilo que éramos para ser. Deus nos criou para sermos humanos. E Jesus se fez homem. E o mais homem, o melhor homem, o homem mais perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Vê se você consegue ver alguma doideira dessas na pessoa de Jesus. Jesus é o exemplo. Jesus é o modelo. E às vezes algumas pessoas, para fazer algumas coisas, falam assim, mas Davi dançou onde? Cara pálida. Onde é que Davi dançou? Dançou na rua, na frente ali quando a arca estava vindo, dançou na rua. E eu vou dizer para os irmãos, Davi não é assim o exemplo que nós buscamos. Davi também adulterou. O modelo para o crente é Cristo. Ele é o modelo perfeito e que nós temos que seguir. Então preste atenção, querido, a missão do Espírito Santo é submeter e levar o crente a compreender a palavra da verdade, para que o crente, para que os crentes, para que a igreja vivam vidas coerentes com o ensino de Cristo, ou seja, vidas transformadas e moldadas pela palavra de Cristo. E assim Jesus Cristo será glorificado. Então quem está cheio do Espírito Santo evidencia essa verdade por meio da obediência a Cristo e a sua palavra. Esse é um crente cheio do Espírito, porque a liberdade no Espírito não é liberdade para fazer o que se quer. Não é. A liberdade no Espírito é liberdade para viver para a glória de Cristo, em obediência à sua palavra, para vencer o pecado e todas as coisas loucas desse mundo. Amados, se queremos prestar um culto verdadeiro ao Senhor, então a palavra do Senhor deve estar no centro da nossa vida. Mas é necessário entendermos esta palavra, compreendermos esta palavra, para não cairmos de um lado para o legalismo farisaico e nem para o outro lado para as superstições religiosas. Só o Espírito Santo pode iluminar o nosso entendimento para compreendermos a palavra do Senhor. Porém, como vemos no texto da própria palavra, o próprio Espírito Santo levanta
homens idôneos, fiéis à palavra do Senhor e ao Senhor Jesus Cristo, para nos ajudar a termos o entendimento correto das Sagradas Escrituras. Daí, se eu não entendo, eu estou lendo em casa e eu não compreendi, o que é que eu faço? Eu venho para a igreja e junto dos meus irmãos na fé, dos homens que Deus separou, que Deus levantou para o ensino, com o dom do ensino, que é um dom do Espírito Santo, estes homens vão me ajudar a compreender a palavra do Senhor. Então, a importância que nós precisamos dar à palavra e à compreensão da palavra. Deus não nos deixou às cegas. Jesus Cristo disse assim: eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o que ele faz? O que um pai faz com uma criança? Vai lá e adota aquele pequenino. Ele vai cuidar daquela criança como seu próprio filho, vai adotá-lo, é meu filho, e vai ensinar aquela criança como seu filho a andar de maneira correta. O que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos pega pela mão, ele nos toma pela mão e ele vai nos conduzir a Cristo. E como ele faz isso? Através do ensino da palavra do Senhor. Assim, queridos, nós precisamos, diante desse fato, desejar a palavra, desejar conhecer a palavra, querer a palavra de Deus na nossa vida. No versículo de número 1, você vê aí no seu texto que foi o povo veio e pediu a Esdras que trouxesse o livro da lei. Por favor, Esdras, nos ensine a palavra, queremos aprender a palavra do Senhor. E por quê, queridos? Eles olhavam para o que havia acontecido com o povo, os 70 anos de exílio na Babilônia, a perda de todos os seus bens, a morte de vários familiares, a desintegração da sociedade de maneira social, moral, adveio primeiramente da desintegração espiritual. Porque tudo começa com Deus. A vida começa em Deus. E o povo de Deus precisa entender isso. Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Houve momentos em que a nação estava indo muito bem economicamente. Nos dias de alguns reis, o próprio Israel, que foi o primeiro a ser levado em cativeiro para a Síria, e depois Judá, que foi levado para a Babilônia, mesmo longe de Deus, houve alguns momentos que eles prosperaram economicamente falando. E quanto mais prosperavam economicamente, mais longe de Deus eles iam. Porque o inimigo, ele é inteligente. Ele sabe onde pegar para afastar a gente de Deus. E aí eles estavam voltando agora e olhavam para a cidade de Jerusalém, tudo em ruínas, tudo em ruínas. E eles lembravam: meu Deus, o que nós fizemos? Nós abandonamos a lei do Senhor. Por isso, enquanto Esdras lia a lei, o livro da lei, e os levitas explicavam, eles começaram a chorar. Porque eles entenderam: nós quebramos os mandamentos do Senhor, por isso, tudo isso nos sobreveio. Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E as famílias chorando, homens e mulheres chorando ali. Preste atenção nisso, é a palavra de Deus que mantém a integridade da vida e do culto. É a palavra de Deus que mantém a integridade da vida e do culto. Então, amados, nós precisamos valorizar a palavra. Valorizar a palavra. Quando ideias humanas querem se sobrepor à palavra, por mais brilhantes e fascinantes que essas ideias pareçam ser, elas não serão aceitas por Deus. Olha o que Jesus Cristo disse: eu não aceito glória que vem dos homens. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu não aceito glória que vem dos homens. Jesus conhece o coração do ser humano.
e o nosso coração é enganoso. Por isso o culto não pode ser fundamentado no homem, em ideias humanas, nada disso. O culto tem que seguir o padrão das Escrituras. O culto tem que ser prescrito pelo próprio Deus, e Ele o fez para que nós sigamos, para que jamais nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós estejamos alinhados com a vontade de Deus, porque aí sim o Senhor receberá o culto que nós prestarmos a Ele. Primeiro, então, para concluir, cabe aos líderes cristãos a responsabilidade de submeter o culto ao crivo da palavra de Deus. Nós precisamos sempre observar se o culto está sendo realizado conforme a palavra de Deus ela nos ensina. Segundo, cabe aos líderes cristãos ensinar pela palavra e pelo exemplo a maneira correta de cultuar a Deus. Eu coloquei ali os versículos onde citam vários nomes. São nomes de líderes que estavam lá na frente. O povo inteiro via aqueles líderes lá. Esdras, Neemias, estavam ali à frente, os sacerdotes ensinando ao povo, os líderes, os anciãos, eles estavam todos lá à frente, dando o exemplo, primeiro, de como deve se cultuar ao Senhor. Assim, amados, o culto verdadeiro, norteado pela palavra, conduzido pelo Espírito Santo por meio de homens comprometidos e submissos, produzirá no povo, primeiro, reverência. Reverência é um santo temor diante do Senhor. Produzirá equilíbrio emocional. Teve choro? Teve. Mas depois do quebrantamento, eles vieram e falaram: hoje é dia consagrado ao Senhor. Para de chorar. Nós estamos sendo restaurados por Deus. O Espírito Santo tocou vocês através da palavra. Agora é momento de nos alegrarmos, porque Deus voltou a falar conosco. Queridos, quando Deus fala ao nosso coração, não é para a gente chorar, é para a gente se alegrar, é para a gente celebrar. E se chorar, chora de alegria, que Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Traz também vitalidade espiritual. A alegria do Senhor é a nossa força. É a força para o nosso coração, para a gente trabalhar, para a gente viver, para vencer os problemas. A alegria no Senhor. E é através do culto, da compreensão da palavra, que nós nos sentimos animados, encorajados, fortalecidos para viver o dia a dia. E por fim, produz comunhão e compaixão entre o povo de Deus. Porque eles foram para suas casas, eles compartilharam do que tinham com aqueles que não tinham, para que todos pudessem se alegrar no Senhor. Não era algo, quando você é tocado pela palavra, a palavra livra você do egoísmo, da indiferença. A palavra do Senhor faz com que os seus olhos se voltem para aqueles que estão ao seu redor. Porque a palavra do Senhor nos livra do individualismo. Porque o individualismo caracteriza o pecado, não a vida com Deus. A Bíblia Sagrada diz que feliz é o povo, bem-aventurados, quando nós estamos em comunhão uns com os outros. É isso que o Espírito Santo de Deus produz. Amados, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque o culto é espiritual. O culto só pode ser prestado por pessoas que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. Não há possibilidade de um incrédulo prestar culto a Deus. Não há possibilidade de uma pessoa que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, oferecer um culto a Deus. Porque o culto só é possível, como eu já disse aqui no culto, o único culto que Deus recebe é o culto de Cristo. Então Cristo precisa estar em mim, para que eu possa estar na presença de Deus, cultuando ao Senhor. O culto é espiritual, é em espírito. Mas é em espírito e em verdade. Por que é em verdade? Porque o culto é prescrito segundo a verdade da palavra de Deus. É dirigido pela própria palavra que nos orienta o que Deus requer de nós como seus adoradores.
Então eu clamo ao seu coração, à sua alma nesse instante, que você peça agora mesmo ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo mostre para você, se você já nasceu de novo, que o Espírito Santo venha habitar na sua vida, que você creia em Jesus Cristo, que você entregue a sua vida a Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em você e você possa prestar um culto verdadeiro ao Senhor, como alguém que nasceu de novo pelo poder do Espírito, porque os mortos não louvam a Deus. E não pense que é o morto que vai lá para o sepulcro, porque aqueles que já morreram estão com Cristo, estão vivos na presença do Senhor, glorificando a Deus. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles morreram, mas Ele continua sendo Deus, porque eles estão vivos na presença do Senhor. Mas os mortos que não louvam ao Senhor e aqueles que ainda estão mortos espiritualmente, por não terem crido no Senhor Jesus Cristo, não terem entregue a sua vida ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que o ensine a cultuar corretamente, para que você viva corretamente para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê amor pela sua palavra, para buscarmos o entendimento da palavra, para que possamos viver de maneira correta e adorar de maneira correta esse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar os presbíteros para que venham aqui à frente conosco, nos preparando para a ceia. Ore silenciosamente agora ao Senhor, feche os seus olhos, esteja orando ao Senhor, você ouviu a palavra. Peça agora que o Senhor ajude a entendê-la.